Olá para você que nos acompanha aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário. Estamos em mais um RD Online para trazer informação e prestação de serviço, para levar até você, não é? Informação e prestação de serviços. E você sabe que neste final de semana, neste sábado especificamente, vai ocorrer em todo o Brasil uma grande campanha de vacinação contra a gripe. O país todo mobilizado em torno dessa campanha e essa mobilização recebe o nome de Dia D. E nós vamos entender melhor essa proposta, o que é esse Dia D da campanha de vacinação contra a gripe, com a infectologista Elaine Matsuda, que volta aqui aos estúdios da RDTV. Tudo bem, Elaine? Oi, tudo bem? Eu queria agradecer novamente o convite por estar aqui e por estar ajudando a esclarecer a população. O que é o Dia D, Elaine? Então, o Dia D é um dia de mobilização nacional para a vacinação da gripe. Então, a vacinação da gripe já se iniciou há algumas semanas, primeiro com os profissionais de saúde dentro dos hospitais, né? E depois, semana a semana, foram se complementando com as outros indivíduos que tinham outras indicações para tomar vacina de forma gratuita. Outros públicos. Outra população. Amanhã, assim, para quem perdeu, quem não pôde vir nessas últimas semanas, tem uma chance amanhã. Principalmente quem trabalha, quem não pôde sair de serviço, quem não pôde faltar à escola. Então, amanhã é sábado, então normalmente, né, as pessoas não trabalham de sábado, ou quem trabalha de sábado o dia inteiro não tem alguma folga durante a semana. Então, desta maneira, sábado a gente consegue aumentar a cobertura e disponibilizar a vacina para toda a população que tem indicação. Intensificando, então, as ações dessa campanha, eu não mencionei aqui, mas é bom deixar claro, a Elaine Matsuda é infectologista da rede municipal aqui de Santo André. E, segundo a Prefeitura, todas as unidades de saúde instaladas no município farão atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Haverá também uma tenda montada na rua Coronel Oliveira Lima para divulgação e orientação dos munícipes. Até o momento, Santo André já vacinou mais de 74 mil pessoas. Como a doutora Elaine já colocou, a campanha começou, já vem ocorrendo, né? Começou antecipadamente, vai até o próximo dia 19, então muitos grupos já se vacinaram. Isso que eu queria entender, às vezes pinta dúvida por conta disso. Grupos para se vacinar. Então assim, eu não sei se o meu grupo já foi, se eu posso ir amanhã no dia D, se, eu sou idoso, mas será que já foi idoso? Não, era para profissional da saúde. Essa confusão, às vezes, e de repente a pessoa fica esperando e não vai em nenhum período. Primeiro eu queria deixar claro assim, né? A vacinação da gripe, quem pode ser vacinado? Em clínica particular, todo mundo pode ser vacinado. Não é que há uma contraindicação para outros grupos com relação a tomar vacina. Eu não sou profissional da saúde, eu não estou em nenhuma dessas, eu posso tomar vacina. Você pode tomar particular. Agora, por uma avaliação de custo-benefício, porque o SUS é que viabiliza essas vacinas, é escolhido os grupos prioritários. Então, quer dizer, quem tem mais risco de adoecer pela doença, né? E quem precisa estar bem para cuidar dessas pessoas, quem é a população que tem um risco maior de adoecer porque está em aglomerados, né? Então essas pessoas é que são contempladas pela vacina gratuita pelo SUS. Quais são então essas pessoas, esses grupos prioritários? Grupos prioritários, vamos pensar em primeiro lugar, quem mais morre da gripe? Mais de 60% dos óbitos ocorrem acima de 60 anos de idade. Idosos. Então, se a gente for pensar, quem é a população que tem mais risco de morrer de gripe, né, de influenza? População acima de 60 anos. Se tiver doença crônica, então, principalmente cardiovascular, entre as doenças crônicas eu tenho maior risco. Então, doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes, imunodepressão qualquer, quer seja por um câncer, uso de imunossupressores, população infectada pelo HIV, né? Então, diferente, vamos até lembrar que totalmente diferente da febre amarela, que é uma vacina de vírus vivo, que tem risco de doença, em que você contraindica em quem tem doença crônica, a gripe, exatamente, a população que não pode tomar a vacina da febre amarela que tem que vacinar para a gripe, tem que vacinar.
porque é a população que tem maior risco de adoecer pela doença. Então não há contraindicação para quem tem doença crônica? Não, muito pelo contrário, é essa população que é o foco maior. Quem mais morre de gripe? População acima de 60 anos com doença cardiovascular. E aquela história, doutora, de quem, por exemplo, muitos idosos até relatam isso, que tomam a vacina contra o vírus da gripe e acabam gripadas, não é? Sei lá, alguns já relatam, desenvolvi uma quase pneumonia, fiquei muito mal, não quero mais saber dessa vacina. Tem algum efeito? Realmente é mito isso? Mito, totalmente mito. O vírus da vacina, o vírus da vacina da gripe, ele não tem risco nenhum de causar gripe. O que acontece é o seguinte, pensa bem, entre vacinar e estar imune é em torno de 2 a 3 semanas. Se eu já estiver incubando uma gripe ou um resfriado comum, eu vou ter gripe ou resfriado comum na semana que vem. Né? A vacina da gripe, ela também não é 100% eficaz. Então, você também pode ter uma falha de ter tomado a vacina e ter gripe. Mas, na maioria dos casos, quem toma a vacina não tem gripe. Na verdade, tem o resfriado comum, o adenovírus, o rinovírus. E essa coincidência, por quê? Não deu tempo da vacina proteger, ou porque é um outro vírus respiratório, faz com que se crie esse mito, eu tomei a vacina e tive gripe. Que foi um efeito. É impossível a vacina da gripe causar gripe. É algo que já estava incubado no organismo. Ou já estava incubado, porque é ali uns 3, 4 dias de incubação, ou porque ele pegou nos próximos dias que se segue a vacina. Mas é impossível a vacina da gripe. Fora isso, os efeitos colaterais da vacina são raros, e mesmo assim pode ser uma febrícula, uma dor local e que se resolve em 1 ou 2 dias. Né? A única contraindicação mesmo é a alergia grave a ovo. Não é alguém que fala assim, porque eu comi ovo e fiquei com uma coceirinha e depois eu voltei a comer e não tive mais. Não, é quem realmente tem contraindicação formal que não pode comer ovo de jeito nenhum. Como a vacina desenvolvida no ovo, se infecta, o ovo é um meio de cultura para o vírus que vai dar origem da vacina a ser produzido. Então, ele é produzido no ovo. Então, quem tem alergia grave à proteína do ovo é que tem contraindicação de tomar essa vacina. Mas são pouquíssimas pessoas. Então, a vacina, eu posso entender que essa vacinação contra a influenza, ela é uma das medidas mais eficazes para prevenir contra um avanço, aí uma complicação mais séria, mais grave da influenza. Pela disseminação da doença. E aí que entram os outros grupos, né? Quem são os grupos que estão mais suscetíveis a contrair a gripe? São em locais fechados. Então, assim, por que vacinar os professores, vacinar privados de liberdade, asilos, casas de repouso, mesmo que o indivíduo tenha menos de 60 anos, às vezes tem gente que fica em casa de repouso institucionalizado, mesmo sem ser idoso, né? A gente nem chama mais instituições de longa permanência, né? O balconista de farmácia, técnico de farmácia, profissional de laboratório, então são pessoas que mais vulneráveis. Ou elas estão mais vulneráveis, porque elas estão em contato com as pessoas que podem adoecer, como também elas também não têm tanta defesa contra. Né? Por exemplo, população indígena. Né? População indígena quase que não entra em contato com os vírus que a gente tem circulante e a gente é sabido, né, no início, quando o Brasil foi colonizado, que muitos indígenas morreram de sarampo, porque eles nunca tinham visto o sarampo, nunca tinham criado imunidade contra sarampo. Né? Então, por isso também vacinar a população indígena. Com relação ao dia de amanhã, então, amanhã está liberado para todo mundo que perdeu essas fases. Tá. Né? Então, todas essas pessoas podem ser vacinadas. Então, os profissionais. Mas sabe o que me deu dúvida, por exemplo, antes de falar desses profissionais, dos grupos que precisam ir amanhã? Um exemplo, eu chegar lá e falar, mas eu fico muito tempo, sei lá, numa sala de aula, não sou professor, mas sou estudante, ou um pai que leva o filho porque tem medo que fica com o grupo ali de alunos, isso procede? Pode? Não... Mas daí você amplia muito. Então, né? Mas aí que tá, né? O fato de eu ser aluno numa escola me contraindica tomar vacina? Não. Mas não me indica tomar pelo SUS. Tá, né? entendi. Então, o SUS leva em conta o quê? Eu não tenho condições de vacinar a população toda, então eu vou vacinar aquela que as minhas pernas alcançam. Entendi. E a cada ano, né, há uma revisão orçamentária aí, de modo que se aumenta os grupos que são cobertos. Por exemplo, esse ano, os professores entraram, o professor de educação física entrou, os dentistas entraram.
que não estavam no ano passado. Aliás, eu tenho um dado aqui, ó, neste ano o público-alvo representará aproximadamente, aí estamos falando de Brasil, tá? Aproximadamente 60 milhões de pessoas em todo o Brasil. O público permitido aí pelo SUS, o grupo aí os grupos chamados prioritários. A meta é imunizar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para a vacinação. Aqui em Santo André, em 2016, foram imunizadas 204.473 pessoas, porém, a expectativa é que esse número aumente com a inclusão, como bem colocou a doutora Elaine, de professores na campanha após recomendação do governo federal. Eu acho que cabe lembrar aqui também que tem tratamento para influenza, né? Que é o oseltamivir, nome comercial mais famoso aí do Tamiflu. E que a ideia é que, feito a suspeita de gripe, ou seja, febre alta, dor no corpo, com sintoma respiratório, coriza, tosse. Essa febre pode até ser só referida, não precisa na hora, no pronto-socorro, o paciente estiver com febre. Se ele pertencer aos grupos de risco, principalmente, quem que eu falei que mais de 60% dos óbitos ocorreram? Acima de 60 anos de idade, portador de doença crônica, não deve se adiar o início do oseltamivir. Porque um dos erros frequentes nesses casos de óbito é o seguinte: o paciente vai com um quadro respiratório, às vezes se passa o antibiótico na suspeita da pneumonia e se esquece da suspeita da influenza. Porque não dá para querer esperar um exame confirmatório para entrar com a medicação. Quanto mais precoce for a administração da medicação, menor o risco de complicação. Agora, fazendo um beabá da saúde aqui, a influenza é a gripe propriamente dita. E ela pode evoluir aí para uma complicação maior, ela pode ter, vamos dizer assim, ser uma influenza mais grave, é isso? Então, o vírus da gripe, o popular vírus da gripe, é causado pela influenza, pelo vírus influenza. Existem vários deles, o mais importante aqui para nós é a influência A e B, né? Tanto que a vacina esse ano são 2 do grupo A e 1 do B, né? Pela primeira vez o componente Califórnia nos últimos 7 anos, se eu não me engano, que foi mudado para o Michigan, né? Então você tem o Michigan, Hong Kong e Brisbane, por isso que a vacina é tríplice. Então ela previne contra 3 tipos da influenza, 2 da influenza A e 1 do B, tá? Existem outros vírus, mas o Brasil, o mundo inteiro, ele faz uma vigilância para você saber o que vírus que está circulando mais naquela região e escolher o sorotipo que você vai usar na vacina do que mais está circulando. Por exemplo, teve o período do H1N1, né? Então, o vírus da influenza A é um H1N1, só que o sorotipo dele agora é o Michigan e o Hong Kong. Tá, entendi. Então, que anteriormente era o Califórnia. Por isso que a vacina, ela não confere imunidade para a vida toda, porque o vírus ele vai se mudando. Muda, então, né? Por isso que a vacina tem que ser anual. E então, entendido isso, neste ano o município de Santo André, no município de Santo André já foram notificados 25 casos de H1N1 neste ano de 2017, tá? Sendo 22 de residentes de Santo André. Desses casos, 4 foram confirmados e 3 evoluíram para a cura. Também neste ano houve um óbito confirmado de influenza A. Por isso que eu confundi, né? H1N1, influenza, né? Mas já está explicado. De influenza A/H3 sazonal. A vítima era uma mulher de 80 anos, moradora da Vila Luzita, que tinha pneumopatia crônica, doença hepática crônica, diabetes mellitus, doença cardiovascular crônica. Ficou internada 5 dias em hospital privado, esta senhora aí de 80 anos. Então aqui eu acho que vale um esclarecimento. Não era que você tem 20 e poucos casos suspeitos de H1N1. O que a gente tem, na verdade, assim, caso com síndrome respiratória aguda grave. Então, como não tem como eu colher o exame de toda a população que está espirrando e com febre, eu vou focar o quê? Em quem tem mais chance de ter a influenza. Então, eu denomino de síndrome respiratória aguda grave um indivíduo que interna com sintomas gripais
mais, Tá. e com um quadro de insuficiência respiratória que indica ficar internado. Então, ele tem uma gripe tão forte, que pode até ser uma pneumonia, pode ser um monte de outras coisas, em que ele foi internado. Nesse grupo, com suspeita de síndrome respiratória aguda grave, é que eu vou colher exame para o H1N1, que foram os 20 e poucos casos. Entendi. Que, na verdade, 4 foram confirmados como influenza. E desses 4 confirmados com influenza, teve um óbito, né? Cerca de 10, 15% dos pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave é que são influenza. E aproximadamente uns 15% de quem confirma influenza, que internou, então não é que influenza mata 15% das pessoas, porque tem um monte de gente que não internou e não fez o exame. Então, entre os que internam com quadro de síndrome respiratória aguda grave, em que a influenza se confirma, o óbito é em torno de 15%. É por isso que é bom receber a doutora Elaine Matsuda aqui, que tudo fica bem explicado, bem esclarecido. Ela passa a limpo também essas estatísticas, esses dados para a gente. E para terminar, doutora, por que esse período? Porque é muito comum, antecedendo o inverno, começar essa campanha, né? Ou ocorrer esse dia D. No inverno, os casos aumentam, o inverno é um complicador. Você sabe que essa história de clima tá um problema, né? Porque as doenças são sazonais, mas você lembra que, por exemplo, o ano passado teve aquele surto em São José do Rio Preto, que até adiantaram a vacina da gripe, porque era abril e já estava morrendo gente com gripe. Mas, de modo geral, as doenças de transmissão respiratória, elas são transmitidas mais no inverno, até porque a gente fecha mais as janelas. Não sabe aquela coisa do ônibus, que está todo mundo espirrando, mas todo mundo fecha a janela porque está frio e mantém aquele ar circulando. Então, quer dizer, um que espirra todo mundo encapotado. Um que espirra ali transmite para os 10 que estão em volta. Então, ela tem essa sazonalidade, porque as condições climáticas favorecem a disseminação de uma doença que via respiratória. Da mesma maneira, por exemplo, a meningite meningocócica, doenças de transmissão respiratória. Diferente das doenças transmitidas por mosquitos, elas vão ser mais frequentes na época que você tem mais mosquitos circulando, porque no inverno está tão frio que nenhum mosquito anda por aí. Então, também, mas a gente também já não tem essa sazonalidade tão marcada para dengue, por isso que a gente reforça de novo aquela história, né, que combate do mosquito também é o ano inteiro. Mas, como a sazonalidade, a maior número de casos é no inverno, e você precisa de um tempo para ver os vírus que estão circulando, para preparar a vacina para o próximo ano, a gente vacina na porta do inverno para ter a vacina mais atualizada possível para proteger da época em que eu devo ter a maioria dos casos. E como eu falei, é em torno de 2, 3 semanas aí para o indivíduo ficar imune. Então, se a gente está em maio, em junho, que a gente está na porta do inverno, aí as pessoas já teriam imunidade, o pico da imunidade para proteger. Entendido. E olha, vai ocorrer em Santo André esse dia D, falando de região do Grande ABC, mas também nos demais municípios, todos anunciando aí. Então procure informações na sua cidade, procure os postos de saúde em São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Todas as cidades aqui da região também mobilizadas nessa campanha de vacinação contra a gripe. É o dia D. E voltando a Santo André, já virou um hábito aqui ocorrer paralelamente ao dia D da campanha de vacinação contra a gripe, o dia D da campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. Então, aproveitando essa movimentação de pessoas, aproveite também, se você já vai passar nos postos por conta da vacinação contra a gripe, para buscar orientação, para evitar os hábitos aí que podem levar ao câncer bucal. Aqui tem alguns, o consumo excessivo de álcool, cigarro, outras drogas inalatórias, a prática de sexo oral sem proteção. Os interessados serão examinados e, caso seja detectada alguma lesão, haverá encaminhamento para centros especializados aí de odontologia instalados no município. Então, busque também informação. Tem o site da prefeitura, hoje tem o Facebook, tem tudo, para saber unidades de saúde próximas aí da sua residência que tenham esse serviço odontológico, para que você também passe nesse dia D da campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal, né? Um belo casamento, né, doutora? Aproveita, né? Já que estamos lá, né?
Doutora Eliane Matsuda, infectologista, integrante também da Rede Municipal de Saúde da cidade de Santo André, conversou aqui com a gente sobre o dia D de vacinação contra a gripe no Grande ABC, especificamente na cidade de Santo André, e nos trouxe informações importantes, tirou as nossas dúvidas, mitos e verdades sobre o vírus da gripe. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Então, numa próxima oportunidade, a gente traz outros esclarecimentos relacionados à sua saúde, à nossa saúde, não é? Quero lembrar você os canais de comunicação do RD, Repórter Diário, além aqui da RDTV, repórterdiario.com.br, tem a fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, tem canal no YouTube, tem também a RD em Revista, nova edição saindo do forno neste mês de maio, trazendo muitos assuntos, muitos temas interessantes, e semanalmente você encontra o Jornal Repórter Diário. Essa, inclusive, é a nova edição desta sexta-feira. Você encontra o Repórter Diário nos 7 municípios do Grande ABC. A manchete desta semana: licitação de ônibus na região da Vila Luzita fica para 2018, falando aqui em Santo André. Ok? A gente se vê numa próxima. Até!